No início do século XX, o Brasil vivia uma era de profundas transformações. A República Velha consolidava-se, cidades cresciam. E a nação buscava símbolos que representassem sua identidade e sua fé. Foi nesse cenário de efervescência que uma ideia grandiosa começou a tomar forma. Erguer no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, um monumento colossal a Cristo, visível de toda a cidade. Como um guardião silencioso. A proposta, lançada inicialmente em meados do século XIX, foi retomada com força total nos anos 1920 por um grupo de católicos. Eles viam na estátua uma forma de reafirmar os valores cristãos em uma sociedade que se modernizava rapidamente. A campanha para arrecadar fundos mobilizou o país com doações vindas de pessoas de todas as classes sociais. O sonho de ter um marco de fé e paz, abençoando o Rio de Janeiro do alto, estava prestes a se tornar um desafio de engenharia e arte sem precedentes. O projeto vencedor dessa empreitada monumental foi o do engenheiro brasileiro Reiter da Silva Costa. Sua visão era ousada. Uma estátua de Cristo com os braços abertos, formando uma cruz, acolhendo a cidade e o mundo. No entanto, para dar forma a essa imagem divina, Reiter sabia que precisava de um toque artístico refinado. Ele viajou para a Europa em busca de um colaborador e encontrou no escultor franco-polonês Paul Landowski o parceiro ideal. Landowski era um mestre do estilo Art Deco, que estava no auge na época. Esse estilo, caracterizado por formas geométricas, simetria e uma elegância monumental, era perfeito para o projeto. Enquanto Reiter da Silva Costa cuidaria da complexa engenharia estrutural, Landowski seria o responsável por esculpir a face e as mãos da estátua, conferindo-lhe a expressão serena e o gesto acolhedor que hoje conhecemos. Essa colaboração transatlântica uniu a engenhosidade brasileira à sensibilidade artística europeia. O Cristo Redentor não é apenas uma estátua, é um ícone do Art Deco, um dos maiores exemplos desse estilo no mundo. Suas linhas retas, a túnica com dobras geométricas e a simplicidade formal são características marcantes do movimento. Mas o seu simbolismo vai muito além da estética. Os braços abertos, uma ideia genial de Reiter da Silva Costa, são uma mensagem universal. Eles não representam apenas a cruz cristã, mas também um gesto de acolhimento, de paz e de redenção. A estátua olha para a cidade, não de cima com julgamento, mas com um abraço protetor. Para o Brasil, ela se tornou um símbolo de hospitalidade e fé. Para o mundo, uma das imagens mais reconhecíveis do planeta, representando a capacidade humana de unir arte, fé e engenharia para criar algo que inspira e conforta. É um convite silencioso à reflexão e à união. Transcendendo culturas e religiões, construir uma estátua de 38 metros de altura no topo de uma montanha de 710 metros era um desafio colossal para a engenharia da década de 1920. A solução de Reiter da Silva Costa foi projetar uma estrutura interna revolucionária, em concreto armado. Uma malha de pilares e vigas que funciona como o esqueleto do monumento. Essa estrutura robusta é o que permite que a estátua resista aos ventos fortes e às intempéries do Corcovado. A construção no cume da montanha era uma tarefa árdua. Os operários trabalhavam em condições difíceis, enfrentando o terreno íngreme e o clima imprevisível. Não havia estradas modernas. E todo o material, cimento, areia e aço, precisava ser transportado para o canteiro de obras no topo. Essa obra pioneira não só testou os limites da engenharia civil da época, mas também demonstrou a coragem e a determinação de todos os envolvidos. Enquanto a estrutura de concreto era preparada no Brasil, a parte artística do Cristo Redentor ganhava vida a milhares de quilômetros de distância. No ateliê de Paul Landowski, em Paris, o escultor criou um modelo em gesso em escala real, com 4 metros de altura. Para definir todos os detalhes, a partir desse modelo, ele esculpiu a cabeça e as mãos da estátua em argila, em seu tamanho definitivo. Essas peças eram a alma do monumento, responsáveis por transmitir a emoção e a serenidade da figura. Depois de finalizadas, as esculturas de argila foram usadas para criar moldes de gesso. Esses moldes foram então cuidadosamente divididos em inúmeras partes,
numeradas e catalogadas prontas para a longa viagem através do Atlântico. Era como um quebra-cabeça gigante cujas peças feitas com maestria na França logo se uniriam ao corpo de concreto que as aguardava no alto do Corcovado. A logística para transportar as peças da estátua da França para o Brasil e, em seguida, até o topo do Corcovado, foi uma operação épica. As partes da cabeça e das mãos meticulosamente embaladas cruzaram o oceano de navio. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, o maior desafio era como levá-las montanha acima. A solução foi utilizar a já existente Estrada de Ferro do Corcovado, inaugurada em 1884 por Dom Pedro II, o trem que já levava turistas para apreciar a vista. Foi adaptado para se tornar o principal meio de transporte da obra. Vagão por vagão, toneladas de cimento, aço e as delicadas peças esculpidas por Landowski subiram os trilhos de íngremes. Cada viagem era um momento de tensão e expectativa. Sem essa ferrovia pioneira, a construção do Cristo Redentor no local escolhido teria sido praticamente impossível, tornando o pequeno trem um herói silencioso dessa grande saga, com a estrutura de concreto pronta e as peças artísticas no cume. Começou a fase mais delicada e perigosa, a montagem. Os operários, verdadeiros alpinistas, trabalhavam em andaimes precários, suspensos a centenas de metros do chão, uma cidade maravilhosa a seus pés. Era um trabalho manual minucioso. As peças dos moldes de gesso vindas da França eram posicionadas na estrutura de concreto, que era então preenchida, camada por camada. A cabeça, com suas 30 toneladas, foi uma das partes mais complexas de se posicionar. Tudo era feito com cordas, roldanas e a força braçal dos trabalhadores. Eles enfrentavam ventos, neblina e o risco constante, movidos por um senso de propósito. A imagem do esqueleto de concreto sendo gradualmente vestido, com sua forma final, era um espetáculo de perseverança e habilidade humana. Após a montagem da estrutura, faltava o toque final: o revestimento. Reiter da Silva Costa queria um material que fosse resistente e que conferisse beleza e luminosidade à estátua. A escolha foi a pedra-sabão. Esse material, abundante em Minas Gerais, é conhecido por sua durabilidade e por mudar de tonalidade conforme a luz. A tarefa de revestir o monumento foi incrivelmente artesanal. Milhares de pequenos triângulos de pedra-sabão, com cerca de 3 a 5 centímetros, foram cortados e preparados. Em seguida, voluntárias da Sociedade Carioca se reuniram para colar esses mosaicos em grandes telas de tecido. Nos versos de algumas dessas pedrinhas, elas escreviam os nomes de seus familiares ou pequenas preces. Essas telas eram então levadas para o alto do Corcovado, onde os operários as aplicavam sobre a superfície de concreto, como uma pele. Cada pedaço do Cristo Redentor carrega, literalmente, a fé e a dedicação do povo brasileiro. Durante os 9 anos de construção, de 1922 a 1931, a obra do Cristo Redentor foi uma batalha constante contra a natureza. O topo do Corcovado é um lugar de clima extremo e imprevisível. Os trabalhadores enfrentaram tempestades tropicais violentas, com ventos fortes que ameaçavam os andaimes e raios que frequentemente atingiam a estrutura metálica. A neblina densa podia surgir a qualquer momento, reduzindo a visibilidade a zero e tornando o trabalho extremamente perigoso. Em dias de calor intenso, o sol castigava os operários que trabalhavam sem a proteção que temos hoje. Surpreendentemente, apesar de todas essas adversidades e dos riscos monumentais envolvidos, não houve nenhuma morte durante a construção. Este fato é frequentemente lembrado como um verdadeiro milagre, um testemunho da perícia, do cuidado e, para muitos, da proteção divina que acompanhou todo o projeto. Finalmente, no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o Cristo Redentor foi inaugurado. Uma grande cerimônia marcou o evento, que foi um marco para o Rio de Janeiro e para o país. A iluminação da estátua deveria ser acionada remotamente pelo inventor italiano Guglielmo Marconi,
de seu iate em Anápolis, através de um sinal de rádio. No entanto, o mau tempo atrapalhou a transmissão e a iluminação teve que ser ativada localmente. Desde então, o impacto do Cristo Redentor foi imediato e duradouro. Ele se tornou o maior cartão postal do Brasil, um ícone de fé reconhecido mundialmente e, em 2007, foi eleito uma das 7 novas maravilhas do mundo. Mais do que uma estátua, o Cristo Redentor é um símbolo da alma brasileira, de braços abertos para receber a todos, um farol de esperança e paz que, do alto do Corcovado, continua a abençoar e inspirar gerações. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal.